Ok. Hoje nós vamos falar da crise de identidade no arraial do Senhor. Porque existem cristãos que não sabem mais o que são, ou o que querem, ou o que pensam. E isso é reflexo, muito disso é reflexo do momento que a nossa sociedade vive. De alguma forma, direta ou indiretamente, a sociedade faz os seus movimentos e a igreja, eu acho que até inconscientemente, segue o movimento da sociedade. E, na realidade, como a gente deve ser uma contracultura à nossa sociedade, é necessário que nós tenhamos uma posição muito firme daquilo que nós somos, daquilo que nós cremos. E hoje em dia é normal você andar por aí e as pessoas não saberem direito o que elas são, qual a razão da existência delas. Elas vão tocando, vivendo assim, num instinto meio animal, mas sem propósito, sem direção. E hoje o movimento que acontece na nossa sociedade e que tem afetado a igreja é um movimento pendular do conhecimento, que até agora foi muito importante. Por exemplo, a minha geração foi uma geração formada em cima da importância e do valor do conhecimento. E esse pêndulo está mudando para um lado que é mais um lado de felicidade, de viver bem, despreocupado. E eu li uma reportagem faz uma ou 2 semanas atrás, em que o autor da reportagem, ele falava de jovens profissionais bem-sucedidos que estavam abandonando as suas carreiras promissoras e estavam indo morar numa praia, ser garçom na praia, cuidar de pousada aí pelo interior, assim, querendo se desligar dessa vida para a qual eles foram formados e treinados, e rejeitando toda a formação que eles receberam. E o repórter lá, o escritor, ele estava fazendo isso aí, assinalando aí uma tendência da geração atual, de trocar justamente o conhecimento pelo bem-estar, pela felicidade, né? E depois eu fiquei pensando, né? Ele falou, é claro que ele falou só da parte boa da coisa, mas ele deixou de considerar no artigo dele a parte ruim. Eu fiquei imaginando um pouco, né, tentando esforçar. Bom, o cara deixa a profissão dele, tudo bem, vai viver de garçom lá numa praia lá paradisíaca, né? E a hora que ele precisar de um médico? Ele não tem mais plano de saúde, não tem mais. Ele vai lá no SUS do interior, que uma praia é extremamente desassistida nessas coisas. E quando ele quiser educar os seus filhos? Não tem grande coisa de educação. E quando ele for se aposentar? Ele não contribui com nada, ele está vivendo dos prazeres. Que aposentadoria que ele vai ter? Então, o escritor ele não abordou essas questões. Isso é uma mentalidade típica dos nossos dias. Essa é uma tendência dos nossos jovens. Enquanto o pai insiste, procura dar estudo, procura encaminhar o indivíduo, tem muita gente que rejeita e tenta um caminho alternativo. Eu estou falando para você que é pai, provavelmente em algum momento você vai enfrentar isso. Então, isso tem deixado a nossa sociedade, de uma maneira geral, muito insegura, muito sem saber que rumo deve tomar, né? E isso tem afetado a igreja. A igreja tem muitos cristãos inseguros, que não sabem também qual o rumo a tomar. Então, de certa forma, esse movimento da sociedade, de alguma forma, tem também afetado alguns cristãos. E, pensando nisso, assim como eles estão abandonando o conhecimento e indo para a vida de prazeres,
tem cristãos que estão abandonando o conhecimento da palavra de Deus e querendo viver uma vida de satisfação, de felicidade, enfim. Isso já está acontecendo na igreja. A gente fala hoje dos desigrejados. Tem uma legião de crentes que vão de igreja em igreja, procurando onde vai ter aquele culto quente, aquele culto entusiasmante. Correm atrás de sobremesa, não. Correm atrás de experiências sobrenaturais, né? Experiências sobrenaturais. Onde tem o culto quente? Essa semana na igreja tal. Vamos lá. Onde é que tem? A banda tal não tem. Onde é que tem? Lá tem um concerto tal. E vai. Procurando sempre estar, de alguma forma, se divertindo, envolto num tema cristão. E com isso, o que Deus diz tem ficado para segundo plano. Não se preocupa mais hoje em dia com o que Deus diz. A felicidade é mais importante. A minha felicidade pessoal, o meu sentimento é mais importante, né? E eu não estou falando aqui que nós devemos ser áridos, sem emoção, sem sentimento, porque Deus nos fez criaturas com sentimentos e nós devemos expressá-las. A Bíblia tem um repertório vasto de expressões, de emoções e de sentimentos. O ponto que eu estou querendo fazer aqui é que o culto a Deus, ele tem que ser voltado, a finalidade do culto a Deus é adorar a Deus, não é fazer com que as pessoas se sintam bem. E o culto deve ser voltado para a proclamação do Evangelho e o que Deus tem para falar de nós. É por isso que nós estamos aqui todo domingo. Então depende muito da expectativa com que nós vimos aqui ao culto. Com frequência você escuta: hoje eu não fui alimentado. Eu não aproveitei nada do culto. Eu não senti que Deus estava presente. Essas manifestações, elas denunciam essa necessidade do sentir-se bem, do sentir-se tocado, do sentir-se cutucado de alguma forma. E, de novo, é a Deus que nós adoramos ou é ao nosso interior que nós estamos procurando satisfação? Olha, em certas ocasiões Deus nos toca, nós saímos daqui com certeza, com convicção de que Deus falou conosco. Mas quando Deus fala conosco, deve acontecer uma mudança de vida, não é? Deus não fala conosco de graça, Deus não fala conosco para nos entreter. Deus fala conosco porque Ele quer mudar a nossa vida. E eu não quero, de maneira nenhuma, anular a ação de Deus dentro da igreja, dentro do culto. Mas o culto não é essa busca de diversão, não é essa busca de emoções, de satisfação, que muitos colocam como sendo uma prioridade. Então, dessa forma que eu estou dizendo para vocês que existe uma mudança de paradigma. Na sociedade do conhecimento se vai para o viver bem, para a satisfação, e na igreja está acontecendo, em muitas igrejas está acontecendo isso. Um pêndulo está mudando do conhecimento da palavra de Deus para o cultivo de emoções, de satisfações. E pensando nisso, eu gostaria de ler com vocês um texto, meditar com vocês um texto nessa manhã, que vai deixar muito claro, né, qual que é a nossa natureza,
qual que é a nossa identidade diante de Deus. Eu vou falar com vocês, eu vou pedir para o Gu pôr lá para nós o texto. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, esse texto aqui está em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, verso 3 e 4. Tá bem? Eu pus o texto aqui, mas você pode lê-lo e acompanhá-lo da tua Bíblia. Mas se você não tem Bíblia, o que nós estamos vendo é isso que está aqui no quadro, tá certo? Então, o texto diz assim, 2 Pedro, verso 3 e 4, diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Qual que era o contexto? Por que Pedro escreveu essas coisas, essas palavras aqui, naqueles dias para a Igreja de Cristo? Porque alguns cristãos estavam tendo crise de identidade. Circulava no seio da igreja uma certa heresia, e ele nem se preocupa em mencionar a heresia, porque ele não quer multiplicar o conhecimento da heresia, ele quer reforçar o conhecimento de Deus. E essa heresia, de alguma forma, como todas as heresias, ela se dizia superior. Olha, nós temos alguma coisa aqui mais evoluída, mais sofisticada do que esses ensinos simplesinhos dos apóstolos. E então, você precisa, nós temos aqui uma revelação, mas ela é oculta. E você precisa se juntar a nós para a gente revelar para você esse segredo. E de repente alguns cristãos ficam, será que está faltando alguma coisa? Será que eu preciso de alguma coisa a mais? E que esses caras têm e que eu não tenho? E o ponto de contato aqui, dessa carta conosco nesses dias, é que hoje tem muitos cristãos com crise de identidade. Será que está me faltando alguma coisa? Será que o cristianismo ali daquela igreja, será que aquele jeito de ser não está melhor que o meu? E foi por isso que Pedro escreveu essa carta para nós aqui, né? Como se comportar em dias de tamanha confusão, não só na sociedade, como dentro da igreja. Talvez você conheça algum cristão que está confuso, está enrolado, está enredado, não sabe direito quem ele é, o que ele precisa crer. E talvez alguns de vocês aqui também se sintam assim, meio confusos. E então esse trecho, eu acho que ele vale a pena ser meditado e considerado por nós, tá bem? Muito bem. Eu marquei lá, eu tinha aqui em vermelhinho, lá não está aparecendo vermelho para vocês, não é isso? Parece, ó, essas duas primeiras linhas do texto. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Seu divino poder, o divino poder aqui é o poder de Jesus, nos deu todas as coisas que nós necessitamos. Todas as coisas. Pedro está sendo contundente. Cristo tem o poder para dar, para fazer acontecer todas as coisas. Não deve haver nenhuma sombra de dúvida que tudo que nós precisamos está em Cristo. E ele fala que para que nós tenhamos uma vida de poder, uma vida e piedade, uma vida de devoção, né? Então não precisamos de mais nada. Não há complementos para o conhecimento de Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. E os hereges estavam dizendo, falta alguma coisa. Nós sabemos que tem alguma coisa que falta.
E hoje é a mesma coisa. Você está crente, está feliz com Jesus e tal. Vem alguém falar para você, falta alguma coisa. E você tem que ter muita convicção de que não te falta nada. E é isso que Pedro está falando aqui, ó. Não te falta nada. Você precisa ter convicção daquilo que você crê. Assim que surge toda a heresia na igreja. Se você pegar qualquer grupo herege, ele aparece com essa mensagem. Olha, eu tenho uma revelação aqui, especial de Deus para mim, que você não tem. Por isso que você precisa me seguir. É assim que faz o herege. Pegue qualquer grupo, estude qualquer grupo, qualquer seita estranha que você vê por aí, eles estão falando isso. O que você tem é bom, mas o que eu tenho é melhor. E Pedro está dizendo para nós, você tem tudo que necessita. Por quê? Porque Cristo tem todo o poder que para fazer, te suprir tudo que você precisa. Você não tem que correr do lado de outro. O que acontece? Muitos cristãos vivem uma vidinha cristã michuruca, meio entediante, não se dedica, não se empenha, não se esforça. E depois, sabe de quem fica a culpa? Da igreja, do pastor, dos líderes. Não é bom, a minha igreja já foi. Não, está faltando alguma coisa para mim. Horas. Se você não levar uma vida séria e de compromisso com o Senhor, vai faltar coisa na tua vida. Não é a igreja que resolva isso. Então é comum você ver cristãos deixando a igreja que trabalha, que vive com a palavra, para correr atrás de shows, de coisas com manifestações mirabolantes, achando que está achando resposta. Se esconde nisso daí, ele não se expõe, ele quer receber, mas ele não precisa dar nada, não é verdade? Eu acho que você deve conhecer pessoas e igrejas que sejam assim. O amor próprio desses crentes é muito grande. Mas o que você tem que entender, primeiro é que você tem que dar valor a quem você é, o que você tem. Não fica olhando o terreno do vizinho, né? O quintal do vizinho, a horta do vizinho, não é mais atraente do que a horta que você tem. Você precisa reconhecer o que você tem, o cristão que você é. Você precisa reconhecer os irmãos que estão ao seu lado, que te amam, que te mostram amor, que te ajudam, que caminham contigo. E você precisa valorizar a igreja que você serve. Você precisa criar a sua identidade. Ouça bem o que o apóstolo está dizendo aqui. Cristo deu todas as coisas de que necessitamos para uma vida devocional. Nós temos tudo que nós precisamos. Então, essa é uma verdade que nós precisamos ter convicção dentro de nós. Nós temos tudo que nós necessitamos e não estamos precisando de mais nada. Mas o apóstolo, ele vai... pulei. Ei, você. Ele vai para a frase seguinte, veja lá o que ele diz aqui, ó. Deixa eu ver se eu me acho. Acende? Não vai, né? Espero que você consiga enxergar aí do negrito. Já era, aqui não está. Está aí no negrito. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É por meio do pleno conhecimento. Nós temos tudo que nós necessitamos em Cristo pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. Todo herege fala que tem uma revelação especial, uma revelação que ninguém mais tem.
Mas o apóstolo está dizendo, nós temos tudo que nós precisamos em Cristo, mas nós temos que ter o pleno conhecimento. Um herege, ele não tem o pleno conhecimento. Ele julga que ele tem um conhecimento especial, uma revelação especial, mas ele não tem todo o pleno conhecimento. Porque se ele tiver todo o pleno conhecimento de Cristo, ele não estava se desviando para uma coisa muito específica. Ninguém inventa mais a roda está inventada. Você não vai criar coisas novas, a revelação sobre Cristo está concluída, está completa. Não tem o que se adicione, o que se some a isto. Se você pensar, essa pessoa, esse herege, ele não tem um conhecimento integral. Ele está num desvio do conhecimento pleno de Cristo. Quando eu disse que tinha essa mudança de paradigma na sociedade, é essa mudança de paradigma que está acontecendo em vários setores do cristianismo. É abandonar o conhecimento pleno de Cristo, que está na sua palavra, e para um cristianismo de sensações, um cristianismo sensorial. O que conta não é o que Deus diz, o que conta é o que eu me estou sentindo. É aí que mora o perigo. Quando a gente não dá mais importância para o que Deus diz, e a gente fica só com sensações. Na verdade, tem muitos obreiros, que os caras são mais animadores do que pregadores, do que servos. São pessoas que conhecem técnicas de manipular as emoções de um grupo. Eu sempre lembro aqui do Galvão Bueno. Você já assistiu um jogo com o Galvão Bueno? Ele te faz com raiva, ele te faz nervoso, ele te deixa ternura, e tudo que ele faz, o jogo está correndo lá, mas ele está mexendo com as suas emoções o tempo todo. Essa é a virtude dele. Faz um teste, hoje tem jogo do Brasil, não tem? Tira o som do Galvão, você vai ver como o jogo fica muito mais tranquilo. Só tirar o som. Por quê? Porque ele é um manipulador de emoções. Isso só para dizer que é um exemplo que você tem todo dia no seu acesso, que tem na igreja, você tem muitos manipuladores de emoções. E você sente lá os comichões, os arrepios, e quando você sai, Deus me tocou. Mentira, você foi manipulado. Veja bem, eu não estou dizendo que Deus não toca. Eu não estou dizendo que Deus não se manifesta. É nessa hora que Ele toca, é nessa hora que Ele se manifesta. Deus já me tocou, já me alcançou muitas vezes. Mas daí para você sair toda semana, onde é que eu vou hoje, que eu posso me empolgar? Tem alguma coisa de errado, não tem? É isso que eu estou tentando dizer para você. Deus faz acontecer, mas quando Deus faz acontecer, a vida vai ser transformada. Ele vai falar, Ele vai mexer com você, depende muito da atitude como você vem na igreja. Se você vem com a igreja com o desejo de que Deus fale com você, Ele vai falar. Agora, se você vem com a igreja sem expectativa nenhuma, você ouve a palavra, você lê a palavra sem expectativa, você faz a adoração, louvor, sem expectativa de que Deus fale com você, ele não comparece, porque o teu coração não está voltado para Ele. Então, eu estou querendo deixar claro com você bem essa coisa. É Deus que diz, ou sou eu que quero me emocionar? Tá certo? E ele fala aqui,
Ele nos chamou para a sua glória e virtude. Jesus hoje está na glória, sendo adorado pelos anjos, por quem já partiu, e Ele está lá intercedendo por nós. Tudo isso nós sabemos, porque a palavra nos diz. E Jesus fala assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, verso 2. Então Ele nos chamou, Ele está lá, Ele nos chamou para essa glória dEle, e essa promessa diz que Ele vai vir nos buscar para estar com Ele. Ele nos chamou para a virtude dEle, para o mérito dEle. Qual que é o mérito de Jesus? Ele é o autor da nossa salvação. Esse é o mérito de Jesus. Ele criou um caminho, uma via, uma possibilidade de nós chegarmos até Deus. Então Ele nos chamou para a virtude dEle, e Cristo tem muitas virtudes, e Ele nos chamou para a glória dEle. Ele quer que a gente esteja com Ele. Esse é um fato que não se pode mexer. O que eu tenho para acrescentar nisso? Nada. O que eu posso querer mais do que ser prometido, ser buscado, ser alcançado, ser chamado por Jesus, ser levado por Jesus para estar com Ele? O que mais que eu preciso além disso? Nada. Então por que eu tenho que sair daqui para ali, dali para cá? Porque eu preciso disso, eu preciso me sentir melhor. Não é isso que acontece. Nós estamos trocando o conhecimento de Deus por emoções. E o pleno conhecimento de Deus, amado, pleno conhecimento de Jesus, que é Deus, Ele vem através do quê? Vem através da palavra. Ele vem através da adoração. Ele vem através da sua oração. Ele vem através da proclamação do Evangelho. Ele vem através da ajuda a um necessitado. Quando você faz uma dessas coisas, você está ampliando o seu conhecimento de Cristo. O seu conhecimento está se tornando mais pleno. Mas se você não gasta tempo com essas coisas, você pode sentir o comichão que você quiser, o arrepio que você quiser, que você está longe. Está longe. Não se iluda. Então, Pedro está falando aqui que pelo pleno conhecimento, Ele nos chama, né? E aí ele vai além no nosso texto, não é verdade? Ele fala, por intermédio destas, Ele, Jesus, nos deu as suas grandiosas e maravilhosas promessas, né? Preciosas promessas. As glórias e virtudes, para elas serem alcançadas, Ele nos fez promessas. E Ele tem poder para nos dar tudo que nós necessitamos para estarmos com Ele, porque Ele nos chamou e Ele nos fez promessas. Ele fala assim, são promessas grandiosas e são promessas preciosas. Vai lá, cita aí para mim uma promessa que você acha que é grandiosa, que é preciosa. Vamos compartilhar. O que você tem para dizer? Dá uma promessa de Jesus que te é importante. Ele vai estar conosco. Jamais te abandonarei. Outra promessa. Ele vem nos buscar.
Que mais? Vai enxugar todas as lágrimas. Que mais? Ele é a verdade e a vida. No momento que se diz não existe verdade e a vida anda ruinzinha. As promessas de Jesus são preciosas. Eu pus algumas coisas aqui que eu fui lembrando assim, que eu falei, o que ele está dizendo, né? Que ele está elogiando tanto as promessas de Jesus. Mas eu pus aqui, a salvação é uma promessa. O livramento da escravidão do pecado. Ele nos livrou da escravidão do pecado. Isso é maravilhoso. Ele nos libertou do domínio de Satanás. Grande promessa. Ele nos prometeu livrar para as obras que nós fomos realizar em nome dele. Ele nos deu o Espírito Santo. Tremenda promessa. Nós temos o Espírito Santo vivendo em nós. Ele nos dá segurança e estabilidade. Porque quando você lê lá em Romanos, ele fala, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? E aí ele lista uma porção de possibilidades e fala, ninguém nos separa do amor de Deus. Quem vier a mim, jamais lançarei fora. Então as promessas, amados, são grandiosas. Então você vê o ciclo, né? Ele tem todo o poder para dar tudo o que nós precisamos. Ele nos chamou para a sua grandiosa e maravilhosa glória e virtude. E Ele nos dá agora as suas grandes promessas. E por meio ainda dessas grandes promessas, não vai? Foi. Para que por meio dessas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. E ser participante da natureza divina, eu acho que é o máximo desse texto aqui. Por meio das promessas, você se torna participante da natureza divina. Amado, volta a perguntar, o que está faltando aí que você está procurando que você não está satisfeito? O que você quer mais, além de ser participante da natureza divina? Você tem tudo o que você necessita. E esse aqui é a grande revelação, né? Nós somos participantes da natureza divina. Ora, nós nascemos naturais. Nós nascemos seres naturais. E nós precisamos, e nós não somos seres espirituais. Nós não nascemos seres espirituais. E a diferença entre o homem natural e o homem espiritual é que o homem espiritual tem o Espírito Santo. E, de certa forma, nós precisamos dessa inseminação espiritual dentro de nós. Eu coloquei aqui uns textos que nos diz como é que isso acontece. Aqui João 3. Jesus dizendo, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário nascer de novo, e é necessário nascer de novo no Espírito. É Jesus que está dizendo, né? Mas ele vai mais adiante, ele dá mais um texto aí para nós. Aí. Os que
receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí, como é que você nasce de Deus? Como é que você nasce do Espírito? O que ele está dizendo aí no texto? Quem é que nasce? Como é que nasce? Crendo. A inseminação espiritual é o crendo. Quando você crê, você entrega a sua vida, você se dedica a Jesus, você nasce. Você começa uma nova vida, porque o Espírito vem habitar em você. Tá certo? Por isso que ele fala aí a seguir, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, o novo começo vem daí. É aí que a gente é inseminado espiritualmente. Ninguém tem um novo começo sem ser gerado no Espírito, tá certo? E você sabendo disso, você tem que entender que assim, o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia de que você tem a natureza divina. Nós lemos lá no nosso texto sobre a natureza divina. Vós sois participantes da natureza divina. Ora, por que eu sou participante da natureza divina? Eu entrei em Deus? Não. Deus entrou em mim. Como? Pelo Espírito. Então, nós nos tornamos espirituais, indivíduos espirituais, por crer, entregar nessa crença total a Jesus, e o Espírito Santo vem morar em nós, e nós nos tornamos participantes, e a presença do Espírito começa a mudar as coisas. Ops, o que houve? Blackout aí, socorro. Olha lá, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. E nós, que em face e com a face descobertas, nós contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que maravilhoso, né? Se você está em Cristo, é nova criatura. A presença do Espírito necessariamente exige a mudança. Ele começa a mudar. Ele não está presente ali. Acontecem mudanças na nossa vida. E é por isso que ele fala que nós acabamos sendo transformados de glória em glória. Nós vamos estar um dia com Cristo, vamos estar um dia com Cristo. A glória é futura, mas ela está presente. E você vai mudando de degrau em degrau, de glória em glória, pela atuação do Espírito Santo na nossa vida. Isso é ter uma natureza divina, né? Isso é possuir essa natureza divina. O que mais que você quer, além de uma natureza divina? O que está faltando, além de você participar da natureza divina? O que você precisa, além do Espírito Santo na tua vida? Agindo, fazendo, acontecendo. E você, se você deixar o Espírito fluir, você está crescendo de glória em glória. Cada um de nós aqui estamos em glórias diferentes, em degraus diferentes da escada da glória. Dependendo de como o Espírito, nós permitimos a ação do Espírito. Dependendo de quanto tempo eu dou. Eu falei aqui sobre nós meditarmos na palavra de Deus. Eu falei sobre adorarmos. Eu falei sobre pregarmos o Evangelho. Eu falei sobre ajudarmos as pessoas.
tudo isso mexe na nossa transformação de glória em glória. Agora, amado, se nós não damos tempo para nada disso, e ficamos correndo para assistir um culto que vai fazer essas coisas que eu estou negligenciando, eu estou me iludindo. E é aí que mora o perigo, aí que mora a heresia, aí que mora o desvio, aí que mora o distanciamento do que nós estamos estudando hoje aqui na Palavra de Deus. As virtudes de Cristo começam a aparecer na nossa vida. O Espírito Santo estando em nós, as virtudes de Cristo começam a brotar na nossa vida, né? Deixa eu contar uma historinha para vocês rapidinho. Os cristãos, Cristo foi crucificado, a igreja estava ali em Jerusalém, aí veio a perseguição e despachou os cristãos para todo canto. Aí os cristãos, seguidores de Cristo, até então não eram chamados de cristãos, os seguidores de Cristo, eles pararam e chegaram lá em Antioquia. E em Antioquia, os pagãos quiseram fazer um bullying, quiseram zombar, quiseram humilhar os seguidores de Cristo. E começaram a chamá-los de cristãos. Então, em Antioquia, diz a palavra de Deus, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos por bullying. Eles queriam incomodar os cristãos ali. Só que, ao invés de eles humilhá-los, quando começaram a chamar os seguidores de Cristo de cristão, que literalmente é pequeno Cristo, cristinho, os cristãos falaram: eu? Esse cara está olhando para mim e está me comparando com Jesus? Eles se sentiram lisonjeados. Frustrou os pagãos, mas virou um tremendo incentivo na igreja. O cara voltava lá dos seus afazeres, quando se reunia a igreja: irmãos, hoje me chamaram de cristão. Não sei o que eu estou fazendo, mas de alguma forma eu estou lembrando Cristo. Isso é ser cristão. Tão simples quanto. Então, a pergunta é óbvia para nós. É óbvia. Quando as pessoas olham para nós, você consegue, elas conseguem distinguir algum caráter, alguma virtude de Cristo na sua vida? Ela chega para você e fala assim: olha, eu estou vendo que você é uma pessoa diferente. Você não faz isso, que você não faz aquilo, mas que você... Qual é a virtude de Cristo que você expõe para que as pessoas te chamem de cristão? É isso que... Você tem a natureza divina, você tem o Espírito Santo. Você tem todo o poder de Cristo dentro de você, através do Espírito Santo. O que você está faltando? Que você está indo lá no terreno do vizinho, ver o que está faltando, o que para completar? O que mais que você quer? O que mais que você precisa? O que você precisa é convicção. O que você precisa é crer na palavra. O que você precisa é vivenciar a palavra. E ele finaliza com a seguinte... ele diz assim: e, além de você ter participado na natureza divina, vocês fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, a participação da natureza divina, no pacote vem o distanciamento da corrupção que há no mundo. O mundo está em deterioração. O mundo, aqui não é um mundo físico, o mundo é aquele sistema de valores e atrações
que militam contra Deus. Esse é o mundo. E a corrupção está dominando o mundo. E o mundo está se deteriorando, né? Não preciso te dar exemplos disso, você sabe. E Pedro, ele atribui a cobiça humana a deterioração, a corrupção. A corrupção se deve à cobiça humana. E a cobiça, lá no primeiro mandamento, né? No primeiro não, no 10º. No 10º mandamento, a cobiça, ele diz assim, que a cobiça, ela tem 3 origens. Você tem a cobiça dos bens do outro, né? Da casa do outro. Você tem a cobiça da casa do outro. O outro é cobiçar a mulher e cobiçar todos os outros bens do outro, né? Então, a cobiça, ela tem essa ideia. Você quer a casa, você quer a mulher, você quer os bens do outro. E isso, de uma maneira direta ou indireta, tem deteriorado o mundo e deixado ele na situação que ele está. E se você tem o Espírito Santo em você, se você compartilha da natureza divina, a lei é essa, é uma lei espiritual. Automaticamente, você é afastado da corrupção do mundo. Automaticamente, você vai se livrando, vai tirando, vai deixando para trás a corrupção do mundo. E você vai crescendo de glória em glória. Você vai se tornando cada vez mais como Jesus. Como Jesus. Olha, é muito claro, mas às vezes essas coisas ficam meio nebulosas na nossa cabeça, não é verdade? Então, esse trecho aqui, Pedro, o apóstolo de Jesus, ele é muito firme, muito taxativo nas coisas que ele fala, por causa delas, por causa da gente entender qual que é a nossa identidade e se sentir firme nela, e sentir que a gente tem tudo que a gente precisa. E se há uma coisa que você precisa sair daqui hoje pensando, é que você tem uma identidade bem definida, que é: nós somos participantes da natureza divina. Nós temos o Espírito Santo operando em nós. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Não há atalhos. Não há atalhos. Você não vai pular degrau da glória porque você está procurando mais emoções para a tua vida. Essa é uma necessidade pessoal tua. Não é isso que a Bíblia ensina. Você precisa ter esses valores dentro de você. Eu acho que quando alguém chama a gente de cristão, também é uma baita responsabilidade nossa representar Jesus, né? Será que a gente está fazendo por merecer ser chamado de cristão? A verdade é que nós já possuímos tudo que nós precisamos. Então, amado, não vacile. Essa é a palavra de Pedro. Não há experiências emocionais que possa te dar o pleno conhecimento de Jesus. É suor e empenho. Suor e empenho. É oração. É adoração. É o estudo da palavra. É a evangelização. São os atos de misericórdia. É empenho. Esse empenho, Deus vai agir na sua vida e você vai galgando mais, ficando mais parecido com Cristo. Precisa de uma atitude, precisa de mais dedicação. E finalizando,
Acabou aí? Acabou. Então, eu vou pedir para você abrir comigo em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Eu vou ler aqui, começando do verso 11. Efésios 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nesse verso 13, ele dá a volta aqui, né? Até que alcancemos a plena unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, e cheguemos à estatura de adulto, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a medida da plenitude de Cristo, ela é alcançada através dessas atuações aqui que ele deu, que estão disponíveis no corpo. E o corpo de Cristo, a igreja, com essas funções que ele descreveu aí antes, vive em função disso, de que você alcance a estatura de Cristo. Será que a gente está crescendo? Como anda a nossa estatura? Como nós estamos desenvolvendo a nossa estatura? Esse é o nosso desafio. É isso que Pedro está dizendo aqui. Mas uma coisa é certa: não há por que duvidar que você tem tudo o que você precisa. Não há por que buscar um conhecimento especial. Não há por que querer uma experiência espiritual. Tem que se dedicar ao que a palavra de Deus nos desafia. Então, eu quero desafiar você, meu amado. Quero desafiar você, sabendo disso. Uma coisa que eu acho que tem cristãos, aqui inclusive, que tem falta de amor próprio. Está aqui olhando, falta aquilo, mas nós precisamos daquilo. Aquele grupo lá, eu acho que... parece que todo mundo é melhor do que você tem aqui. O problema está faltando aqui? Ou o problema está lá dentro de você? Você tem tudo que você necessita. Palavra. Tá certo? Ontem eu vi assim, alguém aqui fez uma afirmação assim: nossa, a igreja tem um baita grupo de louvor, né? Os músicos não me ouçam, para não ficar convencido, tá certo? Mas foi dito isso. É um reconhecimento. Tá certo? E assim tem outras coisas aqui que são muito boas, muito valorosas. Os irmãos têm feito muitas coisas. Domingo passado nós falamos que parece que Deus está fazendo muitas curas aqui e só manda coisa difícil para a gente orar. Maravilhoso, maravilhoso. Por que ficar cobiçando o vizinho? E talvez Deus esteja te dando uma visão, uma revelação daquilo que Ele quer que você esteja fazendo, porque você está enxergando uma necessidade, uma ausência aqui, e ao invés de você falar, puxa, Deus está me falando para fazer isso, você fica cobiçando o isso do vizinho. Deus quer que a gente tenha convicção. Deus quer que a gente tenha confiança. Deus quer que a gente tenha amor próprio a nós, amor próprio à nossa comunidade. Ame os irmãos que cuidem de você, por favor.
certo? Porque se nós não tivermos amor por nós, pela nossa igreja, quem entrar de lá para dentro não vai ter, não. Começa pelo nosso coração. Eu conversava com um irmão um dia desses, aliás, foi um irmão que frequentou a nossa igreja. E ele estava dizendo da igreja dele. Ele falou da igreja e tal, e tal, e tal. Ele falou, a igreja tem não sei quantos membros e tal, mas eu vou te dizer, viu? Também tem seus problemas. É mesmo, irmão? É. A gente trabalhou um ano e pouco, trabalhando um encontro de homens. E nós temos aproximadamente 180 homens na igreja. E nós fomos para o retiro depois de 1 ano e meio, com insistência, com financiamento e tudo mais. Sabe quantos homens foram? 25. 25. Então, se você conhecer qualquer igreja que você for, ela tem seus problemas. O problema é que quando a gente está de fora, a gente não vê problema, a gente só vê a parte bonita. E a gente tem que ser realista sobre essas coisas. E nós precisamos nos valorizar mais. Por quê? Porque nós temos tudo que nós precisamos para a vida de devoção. Fomos chamados para participar da glória de Cristo, na consumação. Temos as promessas que Ele nos deu e cumpre. Temos a natureza divina dentro de nós. E Ele nos ajuda a fugir do mundo. Amados, o que mais? O que mais? Vamos orar. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti nessa manhã, pedindo que o Senhor nos abençoe, agradecendo pela Sua palavra que nos desafia, nos cutuca. Perdoa, Senhor, se de alguma forma a gente tenha sido mal agradecido, mas nós queremos pedir perdão e Te louvar, Senhor, porque o Senhor é paciente e é benigno conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos crescendo de glória em glória a nossa natureza divina. Que o Teu Espírito encontre caminho aberto para se manifestar nas nossas vidas, Senhor. E tenho certeza que o mais, o Senhor irá acrescentar. Obrigado pela Tua palavra, Pai, e abençoa-nos. É que eu Te peço em nome de Jesus.